Saudações, pessoal. Bom dia. Bom E dia, aí? Oi, Vera, tudo bom? hein? Certo, legal. E aí, vocês são os sobreviventes? Como é que vocês estão, pessoal? Aguentando firme e forte aí, quinta-feira de manhã. Ô, Rodrigo, coração apertado, eu também, muito triste. Sinto saudades de vocês, gente. Podia continuar em Fismate 2, né? Já fazia Fismate 2, Fismate 3. Bom, vamos começar, pessoal? Vocês têm alguma dúvida da última aula? Tudo beleza? Então, na verdade, deixa eu... a gente tinha terminado a última aula, só para resumir aqui, peraí, deixa eu voltar aqui rapidinho. A gente tinha terminado a última aula falando sobre os harmônicos esféricos, né? Então, na última aula, a gente terminou falando sobre os harmônicos esféricos. Então, os harmônicos esféricos, eles são as autofunções do operador laplaciano, né? Então, a gente tem esse laplaciano angular, L2. Então, a gente tinha que esse cara aqui, YLM, L igual a L, L mais 1, YLM, né? Onde esse L aqui, só para lembrar, ele era a parte angular do laplaciano, né? Então, ele era, deixa eu achar ele aqui, só para não escrever bobagem, menos, peraí, deixa eu colocar ele aqui embaixo. 1 sobre seno de θ, del θ, de seno de θ, del θ, mais 1 sobre seno ao quadrado de θ, del 2, del φ2. Então, era a parte angular do laplaciano, e esses YLM, então, eles eram funções de θ e φ, né? Então, θ e φ, dos ângulos em coordenadas esféricas. Então, eles tinham uma constante bem feia aqui na frente, que era, vou até escrever aqui, 2L mais 1 sobre 4π, L menos M fatorial, L mais M fatorial. Aí depois tinha as partes importantes. A dependência em φ era uma fase bonitinha, assim, e elevado a mφ. E a dependência em θ estava associada com aquelas funções associadas de Legendre, né? Então, era o PLM de cosseno de θ. E como a gente viu, isso daqui é a versão esférica do Fourier, ou seja, isso aqui, não necessariamente a versão esférica do Fourier, mas é a mesma lógica, ou seja, é um conjunto de funções ortogonais que você pode usar para descrever qualquer função que vive numa esfera. Então, se tem funções que são funções de θ e φ, que vivem na superfície de uma esfera, você pode decompor essas funções em termos desses harmônicos esféricos. Eles são ortonormais e etc, etc. Antes da gente começar a aula de hoje, eu queria só mostrar um gráfico disso rapidinho, para vocês terem uma ideia.
visualizar esses harmônicos esféricos nunca é a coisa mais fácil do mundo, mas se você for numa Wikipedia, você vai encontrar um gráfico tipo esse daqui, mais ou menos, né? Então, esses daqui são uma espécie de uma visualização dos harmônicos esféricos, da forma espacial deles, né? Ou seja, em termos de teto e fim. Então, a ideia é que você tem aqui o amarelo é uma cor e o azul é outro, então isso mostra um pouco como eles alternam de cores, etc., e como eles dependem no espaço, ou seja, em termos de magnitude. Então, isso daqui talvez esteja lembrando vocês um pouquinho daqueles orbitais lá na aula de química. Não sei se é isso que parece, mas isso tem muito a ver com aqueles orbitais. A gente vai ver isso na aula de hoje. Beleza? Perguntas? Oi, Rodrigo. É só porque a parte real do harmônico esférico, esse daqui, na verdade, se refere à parte real, o sinal dela. Então, amarelo é sinal positivo, azul é sinal negativo da parte real. É só para mostrar que a função também muda de sinal, né? Ou seja, conforme você anda no espaço, essa função ela é oscilatória. No fundo, essa é a ideia. Beleza? Você diz, ô Pedro, você diz tipo essa daqui ou as outras que muda? Essa daqui, eu acho que a ideia é que a função oscila, né? Então, ou seja, ao longo dessa direção, se você vai andando, o sinal da função oscila. O que eu estou colocando aqui, isso é, sei lá, é coisa do plot. Eu não estou fazendo um degradê de cores, né? Não é que ela muda, assim, se é positivo é amarelo, se é negativo é azul. Talvez eu pudesse ter feito um degradê, né? Onde ela vai gradualmente mudando de cor, mas é que aí fica um pouco confuso de se visualizar, sabe? Beleza. Aí nesses casos aqui, ela tem regiões que são inteiras com um sinal, né? E outras regiões são inteiras com outro, assim por diante. Aí aqui é diferente. Uhum. Tudo bem, pessoal? Eu acho que eu coloquei já no site, Luana, o programinha para fazer isso. São as suas funções de plot 3D do Matemática. Se eu não me engano, eu já coloquei lá no nosso site, mas se eu não coloquei, eu coloco, pode deixar. Beleza, pessoal. Então, hoje, na última aula, a gente vai falar sobre o átomo de hidrogênio. Tá? Então, a gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu para calcular, resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, bora lá. Deixa eu só abrir aqui minhas notas. Ok, então, na aula de hoje, a gente vai falar do átomo de hidrogênio. Beleza. Então, a ideia é que o átomo de hidrogênio é o sistema quântico mais simples que a gente consegue trabalhar, né? A ideia é que você tem um próton aqui e você tem ao redor aqui um elétron. Certo? Que está orbitando aí. E então a hipótese que a gente faz é que esse átomo que esse próton, o próton é muito pesado, né? Então a gente assume que o próton é muito pesado e, portanto, ele não participa da dinâmica, né?
É um pouco que nem quando a gente modela o Sol, o movimento da Terra ao redor do Sol, né? Que a gente fala, o Sol está paradinho ali, ele está quietinho, e a gente vai considerar só o movimento da Terra, porque o Sol está praticamente não sendo afetado pela Terra, que é mais ou menos a mesma ideia. Então, essencialmente, o problema físico de modelar é um elétron sujeito a um potencial, né? Que é um potencial de Coulomb eletrostático. V de R igual a menos E quadrado sobre 4π ε0 R, onde esse R aqui é essa distância aqui, né? R. Certo? Então, a equação de Schrödinger para esse problema ela é IH cortada del psi del t igual a H psi, onde H, o operador hamiltoniano, ele é P2 sobre 2m mais V de R. Isso, de novo, claro, aquela história, né? Eu estou colocando isso para vocês, né? Isso tudo é demonstrado, é discutido em mais detalhe no curso de quântica. Eu estou colocando, ou seja, eu quero resolver a CDP. No fundo é isso, né? A gente vai ter que trabalhar com a CDP aqui, e é isso aí. Bom, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando em 3D, né? O momento ele é um vetor, tá? Então ele é menos IH cortado vezes nabla, então ele é um vetor, né? E esse cara que tá aqui, P2, isso aqui na verdade é px quadrado mais py quadrado mais pz quadrado, que é, portanto, menos h cortado ao quadrado nabla 2, é o laplaciano. E, ok, então, ou seja, a equação de Schrödinger com isso, ela fica IH cortado del psi del t igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m nabla 2 psi mais V de R psi. Então, essa é a equação que a gente quer estudar. Essa é a EDP que a gente quer estudar. Ou seja, de onde ela vem, né, para nós aqui no curso de FISMAT, a origem dela e os detalhes não são tão importantes, o que é importante é a EDP e como a gente resolve ela, né? Bom, para começar, o primeiro passo, como sempre, é separação de variáveis. Esse passo aqui ele é o mesmo sempre, eu só estou repetindo ele por completeza. A ideia é escrever esse psi, que é uma função de R e t, como sendo um e a menos i e t sobre h cortado, vezes uma outra função psi minúsculo, que só depende de R. Isso, Rodrigo, a gente não precisa supor nada. Essa noção de órbitas, de orbitais, né? A noção de orbitais, ela vai surgir naturalmente como sendo, os orbitais vão ser as autofunções dessa equação, né? Então, as autofunções vão ser naturalmente os orbitais que o elétron pode ocupar. Bom, então, esse passo aqui, ele é idêntico a um passo que vocês já devem ter feito na lista, né? E a gente fez em aula também. Eu só estou repetindo por completeza. A ideia é que se eu vou, então, num psi maiúsculo que depende de RT para um psi minúsculo que só depende de R, eu chego aqui que esse psi vai satisfazer a equação H psi igual a E psi, ou mais explicitamente, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla 2 psi mais V de R psi igual a E psi. Então, de novo, essa daqui é a equação que a gente tem que resolver. Então, ou seja, isso acho que é muito parecido com o problema que estava na lista 3, se eu não me engano, né? Que essa é uma equação tanto para o psi
quanto para o E, né? Então, ou seja, as variáveis aqui são psi e o E. É um problema de autovalores e autovetores, né? Autocoisas. Hã? Então, ou seja, o nosso problema na aula de hoje vai ser resolver essa equação. Perguntas, pessoal? Boa, Lucas. Quais são as condições de contorno? A gente não tem condições de contorno brutas aqui, né? Então, as condições de contorno aqui seria tipo o problema de Cauchy, né? No sentido do problema de Cauchy. O que a gente quer, a condição de contorno, a gente quer uma função psi que seja de quadrado integrável. Ou seja, a gente quer que esse psi ele vá para zero no infinito, né? É só isso que a gente requer, que ele não vai explodir no infinito. Então, o psi ele tem que existir em algum lugar do espaço, mas depois ele tem que eventualmente morrer. Mas não tem nenhuma condição de contorno tipo caixa ou parede dura ou nada disso. Boa. Por que a gente não usa transformada? A gente poderia tentar usar a transformada de Fourier. O problema é que aqui a gente está tentando também encontrar quem que é o E, né? Ou seja, ele é um pouquinho diferente de alguns problemas que a gente resolveu antes, porque ele é um problema de autovalores e autovetores. Ou seja, esse E também não é conhecido. E aí, em geral, nesses casos, a transformada de Fourier não é tão útil. A transformada de Fourier ela é muito útil para problemas que são EDPs que não são problemas de autovalores e autovetores, né? Problemas, por exemplo, problemas de Cauchy. Rodrigo, isso é uma boa pergunta. Ou seja, esse 1 sobre R aqui, o potencial de Coulomb, ele cai muito devagar com a distância, né? Então, quando o R vai para infinito, ele não cai rápido o suficiente. Mas, nesse caso, ainda assim, dá para encontrar soluções que não explodem no infinito. A gente vai ver que apesar disso, dá para encontrar. Aquele potencial de Yukawa, que vocês viram na lista, ele é uma forma de você corrigir isso, né? Quando você tem um problema que explode, que precisa que caia mais rápido, aí você coloca aquele potencial de Yukawa que tem um decaimento exponencial ali, e aí ele resolve esse problema. Mas aqui nesse caso não vai precisar. Beleza. Então, olha só. Deixa eu copiar e colar aqui. Então, a nossa equação que a gente tem que resolver é essa daqui, tá? O que é especial sobre essa equação? Tá? O que é especial é que V de R só depende de R. Só depende de R, ou seja, do módulo do vetor R. Isso é o que a gente chama de um potencial central. Tá? Ou seja, o que é especial sobre essa equação é que ela tem uma simetria, né? Isso aqui é uma simetria esférica. Ou seja, o que significa uma simetria? Significa que não tem nada nessa equação que está dizendo que, sei lá, θ igual a 0,5 é mais importante que θ igual a 0,9, alguma coisa assim. Não tem nada nessa equação que distingua um ponto da esfera do outro. A equação ela é esfericamente simétrica. Né? Então, isso daqui sugere que a gente use coordenadas esféricas. Ou seja, que a gente busque uma solução psi de R, θφ, como sendo um certo R de R, um certo Y de θφ. Tá? Então, ou seja, a ideia, né, ou seja, a simetria da equação é sugestiva que a gente busque soluções via separação de variáveis,
separando as coordenadas radial e angulares. Tá? Bom, explicitamente, a gente tem o quê? A equação fica assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí aqui tinha o Laplaciano. Eu vou lembrar agora como é que era a fórmula do Laplaciano em coordenadas esféricas. Então era assim, né? 1 sobre r ao quadrado, del r, de r ao quadrado, del psi, del r, menos 1 sobre r ao quadrado, L chapéu psi, mais V de R psi igual a E psi. Tá? Então, eu usei aqui a expressão do Laplaciano em coordenadas esféricas, já com aquela simplificação que toda parte angular eu coloco nesse operador aqui, L ao quadrado. L ao quadrado. Tá? Bom, e agora eu substituo psi igual a R vezes Y. Claro, Rodrigo, L ao quadrado está aqui, ó, acho que eu escrevi ele no começo da aula. Ele é toda a parte angular do Laplaciano. Bom, então o que vai acontecer aqui, né? Lembrando que eu vou substituir um R de R', Y de θ e φ. Então, esse R, ele só atua aqui, as derivadas, né, só importa essa parte, enquanto que o L ao quadrado só atua no Y. Então, eu vou ficar com menos h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes, aí aqui eu posso pôr um y em evidência, del R, menos, agora eu ponho o R em evidência, L ao quadrado atuando em y, mais V de R psi igual a E psi. Ok? Então, agora aqui a conta é um pouquinho destrambelhada, né? Mas a gente pode tentar dar uma ajustada nisso daqui. Então, o que a gente vai fazer vamos multiplicar dos dois lados por menos 2m r ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Tá? Então, eu vou ficar aqui com y ddr r ao quadrado, dr. Você vê que, na verdade, aqui eu já podia ter escrito isso daqui como sendo uma derivada não parcial, né? Porque agora é uma função de uma única variável. O errão só depende de errinho, né? Então, eu podia ter escrito assim também. Tanto faz, mas só para ser mais consistente. Menos errão L ao quadrado y, menos 2m sobre r ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, vezes v de r menos e, psi igual a zero. Ok? Tudo bem, pessoal? Beleza. E agora, por último, eu vou dividir dos dois lados por ry. Então, eu divido aqui os dois lados por ry. Então, eu vou ficar com 1 sobre rão, ddr, r ao quadrado, dr, menos 1 sobre y, L ao quadrado y, menos 2m r ao quadrado sobre h cortado ao quadrado, v de r menos e, igual a zero. E aí o que eu posso fazer também, eu posso pegar esse cara que tem o y aqui, eu posso passar ele para o outro lado da equação,
Então, eu posso escrever isso desse jeito aqui também. Tá? E agora aqui vocês veem aquela história de novo, né? Aqui só depende de R, aqui só depende de Y. Tá? Então, isso aqui agora tem que ser igual a uma constante. E para casar com o que a gente fez na próxima aula, eu vou definir essa constante como sendo L mais 1. Então, com isso, eu chego no seguinte conjunto de equações. I 1 sobre R, ddr, de R ao quadrado, dr, menos 2m R ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, V de R menos E, igual a L mais 1. Isso, o Rodrigo, essa é uma boa, não é absurdo não. Ou seja, existe uma solução, na verdade, que não depende de θ e φ, que é quando L for zero, né? Quando L igual a zero, a solução é y igual a uma constante. Então, a ideia é que, assim, você levanta a possibilidade de depender de θ e φ. Existe uma solução, que é quando L igual a zero, que não depende de θ e φ, ela é esfericamente simétrica. Mas também existem soluções que não são esfericamente simétricas. Então, como a gente quer, assim, contemplar todas as possibilidades, por isso que a gente tem que, assim, ou seja, encontrar todas as soluções possíveis desse problema, né? A gente encontra uma base de funções, isso que eu quero dizer, né? Mas existem, dentro dessa base de funções, existem algumas que, de fato, não dependem de θ e φ. Agora, não é que não teríamos y, né? Ou seja, você pode ter uma solução que não depende de θ e φ, mas ainda assim ter y diferente de zero, é só ter y igual a uma constante, né? Então, você ainda assim pode fazer essa operação de dividir por y. Beleza? Então, ó, olhando para isso daqui, agora acho que fica um pouco claro por que na última aula a gente discutiu essa ideia dos harmônicos esféricos, né? Ou seja, isso aqui vai dar exatamente os harmônicos esféricos. Então, parte do problema a gente, na verdade, já resolveu. Né? Então, a gente tinha visto que esse L podia ser constante, 0, 1, 2, 3, 4, etc. E o M, ele era menos L mais 1, menos L mais 2, e aí ia indo até L menos 1 e L. Ou seja, ele variava de menos L a L. Então, essa equação aqui, vou até colocar um LM aqui, ela está resolvida. Toda a parte angular está resolvida. Agora nos resta resolver apenas a parte radial. Beleza? Então, agora, o problema é resolver essa equação radial aqui. Perguntas, pessoal? Show. Então, olha só. Isso, exatamente, Márcio. Então, essas soluções angulares aqui vão ser exatamente aquelas do começo da aula, os harmônicos esféricos. Exatamente. Qual o passo, Rodrigo? O passo da separação de variáveis? Ah, o passo de concluir que esse cara são os harmônicos esféricos, é isso?
Isso. Isso daqui, desculpa, isso é culpa minha, né, Rodrigo? Eu peço perdão. É porque eu realmente não gastei o tempo, talvez, que os harmônicos esféricos mereciam. A gente tinha que fazer isso com mais calma, mas só revisando o que a gente fez. Ou seja, isso daqui, quando a gente plugar quem que é o L ao quadrado, o L ao quadrado é um operador em θ e φ, né? E aí a gente tinha feito por separação de variáveis, e a equação para o φ era aquela equação tipo um oscilador harmônico, que dava essas soluções aqui simplesinhas. Enquanto que aí a parte no θ ia dar as funções associadas de Legendre que a gente viu na última aula. Realmente, confesso, esse passo aqui eu fui bem rápido na última aula, eu peço perdão. Mas o importante é que saem coisas que têm a ver com as funções de Legendre e com essa fasezinha aqui, dessa maneira aqui. Essa constante aqui não é importante. O Márcio, a sua pergunta é muito boa. Sim, aqueles negócios eles estão na esfera. Aquele tipo de gráfico é só uma forma de você visualizar. Não é muito claro mesmo. É só uma maneira de você visualizar, digamos assim, em cada ponto da esfera o tamanho típico, a magnitude. Então o quão espichado eram aqueles gráficos te dava uma ideia da magnitude do harmônico esférico. Então, tipo assim, se o gráfico ele era uma bolinha, é porque a magnitude ao longo da esfera era a mesma. Porque, ou seja, o y ele é um y de θ e φ, né? Então, em cada ponto da esfera, você tem uma magnitude daquela função. E aquele gráfico, ele simplesmente, assim, se ele é espichado assim na vertical, por exemplo, ele diz que a magnitude do harmônico esférico próximo do polo norte e do polo sul é maior do que a magnitude no equador, e assim por diante. É só isso. Beleza? Deixa inclusive, acho que essa pergunta do Márcio ela é interessante. Deixa eu voltar aqui só para enfatizar isso um pouco mais, né? Então, o Márcio estava falando sobre esses gráficos dos harmônicos esféricos aqui, tá? Visualizar esses gráficos são difíceis, porque os harmônicos esféricos, eles são funções de θ e φ, né? Então, eles vivem na superfície de uma esfera. Mas em diferentes pontos da esfera, eles podem ter um valor maior ou menor, né? Então, o Y00, por exemplo, ele é simétrico. Então, ele é representado nesse gráfico como uma bolinha para dizer que no Polo Norte ou no Equador, o valor dele é o mesmo. Já o Y10, ele é zero no Equador, né? Então, a função Y0, ao longo do Equador da esfera, ela vai de zero, e ela é maior fora do Equador. E o Y11 é o contrário. Ele é zero no Equador, tá vendo? Por isso que ele vira uma rosquinha, porque no ponto Z ele é zero, mas desculpa, ele é zero no Polo Norte e no Polo Sul, né? Então, no Polo Norte e no Polo Sul ele é zero, mas ao longo do Equador ele é grande, e assim por diante. Então, esses gráficos a gente representa de uma forma que essa forma geométrica representa a magnitude dele ao longo dos diferentes pontos da esfera. Legal, né, Luana? Eu também acho bonito. É bacana. É difícil visualizar essas coisas na esfera mesmo, não tem muito jeito. Isso, Rodrigo, porque eles são uma função de θ e φ, né? Então, em cada ponto, imagina que você está andando sobre uma esfera, você está andando sobre a Terra. Em cada ponto de θ e φ, o y tem uma magnitude diferente. Então, uma outra maneira seria tentar visualizar isso com um mapa de cores. Por exemplo, pintar uma esfera e se num ponto da esfera o y é grande, a gente pinta de vermelho, e se num ponto da esfera o y é pequeno, a gente pinta de azul, sei lá. Mas uma outra forma é essa daqui, onde você... Isso aqui acho que deixa um pouco mais claro as simetrias da coisa, né? Então, você faz de tal forma que a magnitude do gráfico aqui te dá uma ideia de quão grande ele é na esfera. Beleza? Então, bom, vamos então agora olhar para essa equação radial aqui. Então, a primeira coisa que eu noto na hora de estudar essa equação radial é o seguinte: a gente pode... a gente tem aqui um potencial V de R, né? Que é aquele potencial de Coulomb. E a gente tem esse outro termo aqui. O que dá para fazer é a gente juntar esses dois termos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar dos dois lados por menos h cortado ao quadrado sobre 2m de novo, né?
e eu também vou multiplicar por R. Tá? Então, eu vou ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ddr, de r ao quadrado, dr. Aí aqui fica menos... não, desculpa, aqui eu quero colocar, deixa eu pensar, r ao quadrado aqui também. Eu quero me livrar desse fator todo aqui. Então, aqui tem um r ao quadrado embaixo aqui também. E aqui fica menos v de r menos e vezes r igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m r ao quadrado, l mais 1, vezes r. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou agrupar esse termo dentro desse v de r aqui. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. Eu vou chamar de um certo v efetivo de r menos e vezes r igual a zero. Boa, valeu. Obrigado, Gabriel. Aqui o sinal fica positivo, né? Obrigado. Isso. Isso. Então, e quem que vai ser esse v efetivo, então? Esse v efetivo de r vai ser v de r mais h cortado ao quadrado sobre 2m, l mais 1 sobre r ao quadrado. Então, o que é isso daqui? Isso daqui tem uma interpretação, na verdade, muito legal. Você vê o seguinte, ou seja, a partícula está sujeita, no fundo, não ao potencial V de R, mas a esse potencial efetivo, ou seja, efetivamente, né, o que a partícula sente é a V de R mais esse cara aqui. E esse cara aqui tem a ver com rotações. Isso, exatamente. Lembra que esse L ao quadrado aqui, ele estava relacionado, eu mencionei na última aula, com momento angular. Com momento angular. Exatamente, Rodrigo. Então, esse L igual a 0, 1, 2, 3, ele está relacionado com os autovalores do momento angular. E, portanto, ele meio que dá uma ideia de assim, qual é o momento angular do elétron, os diferentes possíveis momentos angulares do elétron. Então, a ideia é que se o elétron está num estado que tem momento angular zero, o potencial que ele vai sentir é só o potencial V de R. Mas se ele está num estado que tem um momento angular diferente de zero, ele não sente só o V de R, ele sente um potencial efetivo. Né? Esse termo aqui, ele é chamado de potencial centrífugo. Centrífugo. Né? Ou seja, ele tende a jogar o elétron para fora da órbita. Né? Enquanto que esse daqui é o potencial de Coulomb, ele é atrativo, né? Esse potencial aqui ele é repulsivo, ele tende a jogar o elétron para fora. Então, isso é uma daquelas maneiras assim bizarras, digamos assim, que o momento angular se manifesta na mecânica quântica. O momento angular entra nesses autovalores aqui possíveis, então, para cada valor de L, o potencial que o elétron sente é diferente, porque tem a ver com o termo centrífugo jogando o elétron para fora. Então, a ideia é que o elétron ele pode ter vários valores de L, né? E cada valor de L desse daqui representa uma solução possível desse problema. Então, isso daqui é que nem quando a gente resolvia, por exemplo, a equação de calor por Fourier, e a gente encontrava aqueles modos normais, né? A gente encontrava n igual a 0, 1, 2, 3, assim por diante. Aí você pergunta, mas qual que era o valor, qual que era o harmônico que a equação do calor teria ali? Na verdade, dependendo das condições iniciais, seria uma combinação linear de vários harmônicos. Aqui é a mesma coisa, ou seja, o elétron vai poder, em geral, estar numa combinação linear de vários valores de momento angular. Né? Ele não precisa estar em um só, ele vai estar, em geral, em vários. Então, esse L representa os possíveis harmônicos, digamos assim, que o elétron pode estar. Eu acho que eu sempre gosto de lembrar daquele... do resumo do primeiro paper do Schrödinger, né? Onde ele fala que ele constrói uma nova teoria
onde ele introduz a noção de quantização de uma forma muito semelhante com os harmônicos de uma corda vibrante. Então, ou seja, ele faz exatamente essa analogia com Fourier e fala, no Fourier, naturalmente, aparecem esses harmônicos de uma corda vibrante, né? E aqui também aparece, ou seja, a noção de quantização aparece naturalmente disso daí, de você ter diferentes harmônicos. Só que aqui são harmônicos diferentosos no sentido que vivem numa esfera, no sentido que tem propriedades diferentes, etc. Mas a noção de harmônicos é muito parecida com a do Fourier. Isso, Luiz, esse L é um dos números quânticos, exatamente. Então, olha só, se a gente fizer um gráfico disso daqui, desse V efetivo de R em função de R, aqui, esse potencial aqui, ó, esse cara aqui, que é menos E ao quadrado sobre 4π ε0r, ele é negativo, ele está aqui, ó. Peraí. Esse aqui é o V de R. Enquanto que esse outro potencial aqui, esse cara centrífugo, ele vai estar aqui, ó, quer ver? Ele vai estar aqui. Isso aí, Luana. Mind blowing. Então, o que vai acontecer é que o potencial na prática, ele vai ser uma coisa assim, ó. Tudo bem que às vezes não ficou a melhor coisa do mundo, mas ele vai ser uma coisa assim. Então, a ideia é que você tem um potencial atrativo e você tem um potencial repulsivo e existe agora um mínimo entre eles. Né? Essa é mais ou menos a ideia. E o mínimo desse negócio, o mínimo de V efetivo, ele ocorre quando num ponto R mínimo, isso daqui é super fácil de calcular, tá? Eu vou deixar como exercício, é só derivar esse cara igualar a zero, mas ele corre quando esse cara for A0, L mais 1, onde esse A0 é uma constante, chama 4π ε0 h cortado ao quadrado sobre m e quadrado, que vale aproximadamente 0,5 nanômetros. E é o que a gente chama de raio de Bohr. Então, a ideia é que você tem um potencial efetivo, que você tem atração aqui devido ao lei de Coulomb, né, eletrostática, ou seja, o próton atrai o elétron. Deixa eu até escrever isso, ou seja, o próton atraindo o elétron. E você tem aqui esse termo centrífugo, que é a repulsão. Né? E aí, no final, que você tem um potencial que tem um mínimo. Ou seja, isso sugere que existe uma configuração estável aqui. Existe uma configuração aqui que poderia viver de forma estável, que é R mínimo. Né? Então, é difícil, Rodrigo, porque a própria noção de que aparece esse potencial aqui efetivo já não é óbvia na mecânica clássica, né? Na mecânica newtoniana já não é muito óbvia. Realmente, inclusive assim, ou seja, eu estou chamando isso aqui de potencial efetivo, mas olhando para essa equação já é uma equação complicada e tal. Então, tentar insistir muito na mecânica newtoniana, em geral, é um erro. Talvez até dê, assim. E o pessoal, no começo dessa história, o pessoal até fazia isso. Mas é melhor, digamos assim, abandonar a visão newtoniana e pensar só na equação diferencial mesmo que o sistema está sujeito. Então, esse raio de Bohr aqui, ele é uma grandeza muito importante. Não sei se vocês já tinham visto isso antes, mas no curso de física quântica vocês vão ver isso daqui com bastante detalhe.
Esse raio de Bohr ele te dá uma medida mais ou menos das distâncias típicas atômicas. Ele é meio nanômetro, ele é assim a distância característica de uma órbita do elétron, né? Ah, talvez, Rodrigo, aí eu não sei. Depois, qualquer coisa, a gente pode discutir mais para frente, que eu não sei exatamente a que você está se referindo, mas depois de qualquer coisa a gente discute melhor. Bom, mas então a gente tem agora, o nosso trabalho agora se tornou estudar essa equação aqui, então vou colocar ela em verde aqui. Tá? Essa é a equação que a gente tem que trabalhar. Então, agora a gente tem aqui, o que, que é isso? É uma equação de autovalores e autovetores para E e R. Tá? Tá claro o nosso problema, pessoal? Ou seja, é isso daqui que a gente tem que se preocupar agora. Nossa, espera aí. Então, Gabriel, essa é uma ótima pergunta. No começo o pessoal até achava que sim, mas na verdade não. Não é, porque a gente vai ver que existem soluções estáveis, mesmo com L igual a zero. Ou seja, mesmo que não tenha L, mesmo com L igual a zero, ainda assim vão ter soluções estáveis. Então, uma visão clássica levaria a isso. Ou seja, uma visão clássica imaginaria que, assim, se eu só tenho essa curva vermelha aqui, se eu só tenho esse potencial atrativo, não tem como ter solução estável, né? Isso faz algum sentido. Você pensa assim, como é que o elétron teria uma solução estável só com isso daqui? Mas a gente vai ver que tem, ou seja, existem órbitas mesmo com L igual a zero. Então, no final das contas, isso daqui é útil para a gente ganhar um pouco de intuição, né? Mas não é necessário ter esse potencial efetivo, no sentido que existem soluções mesmo quando ele é zero. Inclusive, um outro comentário aqui que eu esqueci de fazer, vocês notam que o raio mínimo aqui, ele aumenta com o L, né? Então, quanto maior o momento angular, mais para a direita vai ser esse raio, ou seja, aumentando o momento angular, o elétron tá girando em órbitas maiores, né? Essa é mais ou menos a ideia. Beleza? Bom, então, pessoal, agora o que nos resta fazer é resolver essa EDO, tá? Para isso, a gente vai fazer uma série de mudanças de variáveis aqui, e eu vou ter que pular um pouquinho de conta, senão a gente vai ficar tudo aqui maluco, tá? Então, deixa eu escrever ela aqui de volta. Então, agora aqui, solução da equação radial. Então, a nossa equação é essa daqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Eu vou chamar U como sendo R vezes R. Tá? Ou seja, eu vou definir uma nova variável que é R vezes R. E aí, com isso, essa equação ela simplifica para menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2u dr2, mais v de r menos e, u, igual, v efetivo, perdão, v efetivo de r menos e, u, igual a zero. Né? Ou seja, essa derivada feia aqui, ela simplifica se eu definir esse u, deixa eu colocar isso aqui, como sendo r vezes r. Tá? E eu vou escrever isso aqui explicitamente também. Então, vou escrever assim. U sobre R, aonde, Luana?
Não entendi, Luana. Isso, exatamente, exatamente. Eu substituo o Rão por U sobre R. Só que aí dá para verificar isso daqui, ó, que dr de R ao quadrado dr, isso daqui é simplesmente R d2U dr2. Tá? Então, isso daqui permite simplificar bastante a expressão, e aí isso tudo acaba virando isso daqui. Eu acho que eu entendi o que você falou agora, Luana. Aqui deveria ser U sobre R, né? Mas aí aparece esse Rzinho aqui que cancela. Então, essa expressão aqui no final está certinha. É que tem um Rzinho a mais aqui. Ou seja, aqui aparece um U sobre R, mas sobra um R aqui que acaba cancelando. Uhum. Verdade, agora eu entendi o que você disse. Boa. Então, eu vou escrever agora explicitamente, ó, eu não estou fazendo nada aqui, tá? Eu só estou abrindo quem quer SV efetivo. Então, é isso daqui. Mais H cortado ao quadrado sobre 2M, L mais 1, sobre R ao quadrado, menos Z, U igual a zero. Tá? Então, você vê que essa equação ainda é uma equação complicada, né? Porque, tudo bem, ela tem a derivada com relação a U aqui, ela aparece de forma suave, mas aqui ainda tem uma dependência que é 1 sobre R, e tem uma dependência que é 1 sobre R ao quadrado aqui. Só que eu acho que, acima de tudo, essa equação ela é uma equação que ainda está um pouco destrambelhada, né? Porque ela tem muita constante física, né? Tem muitas constantes físicas. Fica um pouco é ruim trabalhar, assim, quando a gente está trabalhando uma equação muito simples, sei lá, tipo oscilador harmônico, tudo bem, a gente não precisa se preocupar com as constantes físicas, porque só vai ter uma ou duas. Mas aqui, se você começar a olhar, tá uma lambança, né? Você tem H cortado, M, E, epsilon zero, tem o L aqui, tem um monte de coisa. Então fica um pouco destrambelhada a equação, no sentido de você não consegue muito bem ver a matemática por trás da física, sabe? Ou seja, fica mais difícil entender qual que é a matemática que está por trás aqui, a questão, né, a classe de equação diferencial, etc, etc, porque tem muita constante física envolvida. Então, o que se faz nessas horas, né, a dica de sucesso, exatamente, Rodrigo, é tentar escrever isso de um jeito limpinho, né? Mas mais limpo do que isso até. Porque se a gente fizer só isso daí, essa função f de r ainda vai ficar bem feia. Então, dá para fazer um pouco melhor, que é limpar a função f de r. Que a ideia é definir constantes adimensionais. Definir grandezas adimensionais. Ou seja, a gente tenta combinar adimensionais. Combinar essas muitas constantes, etc., em grandezas que não tem, que não tem nenhuma dimensão. Então, nesse caso, por exemplo, é conveniente definir um kappa, que é raiz de menos 2me sobre h cortado, tá? E definir um eta, que é 1 sobre kappa vezes a0, ou seja, é m e quadrado sobre 4π epsilon 0 h cortado ao quadrado kappa, e ρ como sendo 2kr. Né? Então, esse passo aqui, eu prometo para vocês que nessa aula só terá 2 passos de feitiçaria, tá? A gente só vai ter feitiçaria em 2 passos. Esse é um desse, tá? Feitiçaria no sentido que eu vou escrever um monte de constantes estranhas aqui, e a equação vai dramaticamente simplificar e vai ficar para vocês aí de checar que isso é verdade. Mas vocês vão perguntar assim, nossa, mas por que diabos o cara está definindo umas coisas desse jeito aqui? A ideia é que essas constantes aqui são todas adimensionais, né? Isso que é importante. E elas são escolhidas assim a dedo para simplificar a equação. Né? Um outro comentário também sobre essa constante kappa, veremos que E é negativa. Então, a gente vai ver que as energias são negativas,
e, portanto, esse kappa vai ser positivo, tá? Por isso que ele é definido assim. Então, esse passo vai ser um pouco feitiçaria mesmo, tá? Eu peço desculpas, mas eu vou pedir que vocês confiem em mim. Aqui é um eta. É um eta, Lucas. Não é um eta. Eta nós. Beleza? Então, com isso, o que a gente chega é o seguinte. Agora eu vou chegar na seguinte EDO. D2U d Rho2 igual a 1/4 menos eta sobre Rho mais L mais 1 sobre Rho ao quadrado, U. Tá? Ou seja, a equação fica simplificada assim, ó. Ok? Então, pessoal, eu não tenho pressa no sentido que a gente pode discutir isso à vontade, eu só não vou ficar brincando com essa equação para mostrar que isso é igual a isso, porque aí realmente a gente gastaria meia hora só para fazer isso. Mas está clara a ideia, ou seja, está claro o pulo que foi dado daqui para cá? Beleza. Então, olha só, vocês veem que quem são as variáveis aqui no fundo? Eu ainda tenho que resolver para o U, mas eu também tenho que resolver para o eta, né? Porque esse eta, ele faz o papel da energia aqui. Então, essa equação é uma equação de autovalores e autovetores, tanto para o U quanto para o E. Né? E aqui, em vez de ter o E, você tem esse eta aqui. Então, eu tenho uma equação que agora ela é bem mais simples. A gente tem que concordar, todo mundo aqui, que isso daqui é muito mais limpo que isso daqui, né? Tudo aqui é adimensional, então não tem mais nenhuma constante dimensional aqui, isso é muito conveniente, né? Mas eu ainda tenho que resolver essa equação, que é uma equação complicada por causa desses ρ e ρ ao quadrado, assim por diante, tá? Então, é aqui que vai entrar a noção de quantização. Tá? Essa noção de quantização, ela entra agora exatamente na escolha dos possíveis etas. O que a gente quer, né, são soluções estáveis. Ou seja, eu quero essencialmente que U, quando R vai para zero, seja finito, e eu quero que U, quando R vai para infinito, também seja zero, né? Ou seja, eu quero soluções que esse U de R ele tem que viver em alguma região do espaço. Então, eu quero uma coisa tipo assim. Sei lá, alguma coisa assim, né? Ou seja, ele tem que viver numa certa região, tá? A gente está buscando soluções assim, que vão dar... Ou seja, a ideia é buscar quais soluções dariam órbitas estáveis para esse elétron. Então, a gente quer soluções que elas vão viver, né? O elétron vai viver em alguma região próxima do núcleo. Então, aqui é o núcleo, aqui é infinitamente longe do núcleo, você quer que ele viva em algum lugar aqui, né? Isso, exatamente, Rodrigo, exatamente, você tem razão. Dizer só isso daqui não é nem suficiente, é até um pouco mais forte, né? Eu quero que o U vá a zero suficientemente rápido, né? Acho que a melhor forma de dizer é a seguinte, U tem que ir a zero suficientemente rápido, para que o psi seja de quadrado integrável. Quadrado integrável. Né? Então, a gente quer que o psi, que é a integral do psi, ou seja, a gente quer que essa integral aqui, né, psi ao quadrado d3r, seja igual a finita. Tá?
No fundo, é isso que a gente quer aqui, né? Essa realmente é a condição. A gente quer soluções que... Porque lembra, esse módulo de π ao quadrado é a probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar, né? Então, a gente quer soluções onde esse cara seja finito. Então, para isso, esse U ele tem que ir para zero suficientemente rápido para garantir que isso daqui seja verdade. Né? Então, a gente encontrou um problema exatamente análogo quando a gente falou de Fourier. Quando a gente falou de Fourier, a gente via que, por exemplo, quando a gente estudava, no caso do Fourier, né, deixa eu colocar aqui, no caso do Fourier, a gente estudou aquela equação D2x, D2 é x dx2 igual a menos k ao quadrado x de x. E a gente via que nem sempre isso daqui dava soluções válidas para a gente. Só dava soluções quando esse cara é quantizado. Né? Então, a noção de quantização ela já apareceu muito naturalmente para a gente. Opa. No caso do Fourier, né? Porque era com essa ideia de que nem todos os valores de K eram permitidos. Só ia ser possível encontrar soluções para alguns valores de K. Aqui vai aparecer a mesma coisa. Nem todos os valores de eta vão dar soluções estáveis. Né? Só alguns valores de eta que vão fornecer soluções, de fato, de quadrado integrável. Então, é daí que vai surgir a noção de quantização. Né? Ela surge quando a gente põe que, para alguns valores especiais de eta, né, para certos valores especiais dessa constante, naturalmente aparecem soluções estáveis. Hã? Então, só que ver isso aqui é um pouco mais difícil. Isso, exatamente, que esse eta você relaciona com energia. O eta relaciona com o kappa e o kappa relaciona com energia. E aí daí que vai sair a quantização da energia. Exatamente, Rodrigo. Então, ver isso é um pouco mais difícil, tá? Ou seja, agora eu chego no ponto que é o ponto mais difícil da aula até o momento. É o ponto que eu vou ter que realmente sacanear vocês um pouco e pular umas contas aqui, porque a coisa agora fica um pouco difícil. De novo, no curso de Quântica 1, vocês vão fazer essa conta em toda a sua glória. Lá vocês vão sentar e vocês vão assim, destrinchar essa conta em muito detalhe, ao longo de várias aulas, provavelmente, né? Ou seja, em geral, no curso de quântica, a gente dedica 2, 3 aulas a fazer essa conta em bastante detalhe, porque é uma conta importante. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente vai fazer uma mudança de variáveis, e essa é a segunda bruxaria dessa aula. Eu vou escrever isso aqui como sendo ρ elevado a L mais 1, e a menos ρ, vezes um certo V de ρ, onde esse V de ρ é uma nova função. Então, eu vou fazer uma mudança de variáveis que não é nem um pouco intuitiva, tá? Eu vou pegar essa equação, essa EDO, e eu vou, em vez de usar U, eu vou usar V. Tá? Onde eu vou, digamos assim, tirar fora esses dois comportamentos aqui. E aí, a ideia, eu deixo aqui como exercício, né, exercício, né, muito divertido. Mostrar o seguinte, que esse V, ele vai satisfazer essa equação aqui. Tá? Então, depois dessa mudança de variáveis, o V vai satisfazer essa equação. De novo, eu não vou ter tempo de ficar brincando de derivada aqui, porque isso dá trabalho mesmo, mas está claro a ideia, ou seja, o que eu fiz foi, eu comecei nessa equação e eu fiz essa mudança, e aí o V satisfaz isso. Aí você vai perguntar assim, mas qual é a lógica por trás dessa mudança? Até tem uma lógica, mas infelizmente eu não vou ter muito tempo aqui para discutir o porquê disso daqui. Né? Tudo bem, pessoal? Beleza?
Sim, justo, Luana, tem que só aceitar, mas pelo menos a ideia, assim, você consegue entender que, digamos assim, que se você quisesse, você conseguiria reproduzir esses passos. Acho isso importante. Tipo assim, se você quisesse, você saberia o caminho para vir daqui até aqui. Beleza. Acho que isso que é importante, né? Ou seja, os detalhes não importam. O importante é saber que você conseguiria, se quisesse, ir de um passo para o outro. Beleza. Bom, pessoal, agora, na verdade, terminou. Acabou a conta. Essa equação diferencial aqui aparece na lista 5. Né? É exatamente essa EDO, ela aparece lá na lista 5 para vocês, no último problema do Laguerre. Né? Então, lá na lista 5, aparece que você tem uma EDO que é assim, x, y duas linhas, mais k mais 1 menos x, y linha, mais j, y igual a zero. Você tem que as soluções dessa EDO são os polinômios associados de Laguerre. Que eram definidos como sendo a L, J, K igual a menos 1 elevado a K, a DDK, DK, dx, K, de LJ de X e LJ de X, sendo os polinômios de Laguerre mesmo. E elevado a X sobre J fatorial, DJ, dxj, de x elevado a j e a menos x. Né? Então, isso aqui é exatamente um dos problemas da lista, mostrar que essa EDO, ela tem soluções polinomiais e estáveis, ou seja, finitas, quando esses K e J são inteiros, né? Quando K e J são inteiros. Né? Então, aqui é uma coisa um pouco de reconhecimento de padrões. E isso daqui é muito comum nesse ramo de funções especiais. Ou seja, você começa com uma EDO que está estranha. E aí o que você faz é, você tenta fazer uma mudança de variáveis de tal forma a colocar ela num formato que bata com alguma EDO já conhecida. Né? Então, ou seja, você manipula ela até obter algo que tenha um formato de algo já conhecido. Aí você consegue simplesmente falar, então agora a solução disso daqui são os polinômios do fulano, são as funções do ciclano, e assim por diante. Tudo bem? Funciona, Gabriel. Dá para fazer isso daqui também, porque o método de potências ele pode ser usado para a própria equação de Laguerre, né? Então, a gente poderia... Suponha que você não sacou que isso daqui eram os polinômios de Laguerre. Se você não tinha o problema da lista para dar essa dica. Então, o próximo passo a partir daqui seria método de potências. Ou seja, você começaria com essa equação e faria método de potências. Então, Rodrigo, a solução ela é uma exponencial decrescente, né? Você tem essa exponencialzinha aqui que garante que vai ser de quadrado integrável. No fundo, essa exponencial aqui é o que deixa a solução estável, né? E aí você tem agora um polinômio. Então, esse v vai ser um polinômio e esse ρ aqui é um polinômio. Então, é um polinômio vezes uma exponencial a solução no final do dia. E aí, então, agora deixa eu perguntar para vocês. Esse daqui é um exercício de encontrar padrões, né? Comparando essas duas equações,
quem que é K e quem que é J aqui nesse caso? Quem que é o K para começar? O J... Desculpa, Rodrigo, aqui é um eta, ó. Desculpa, minha anotação não está ajudando. Aqui é um eta, não é um 2. Então, aqui é um eta. Eta. Então, aí beleza, né? O J vai ser eta menos L menos 1. E quem que é o K? Isso, perfeito, Pedro. Então, o K, ele é 2L mais 1, né? Porque aqui eu tenho 2L mais 2 e aqui eu tenho K mais 1, né? Então, o K tem que ser 2L mais 1 para quando eu somar com isso daqui dar tudo certo no final. Beleza. Então, você vê que, ou seja, as soluções vão ser regulares, ou seja, vão existir soluções. Vão existir soluções polinomiais. Quando J igual a eta menos L menos 1 for um inteiro. 0, 1, 2, 3, tá? Que o K é um inteiro a gente já sabia, porque o L a gente já sabe que é inteiro, né? A gente já sabe que esse L é inteiro. Então, o K vai ser um inteiro, ok. Mas agora a gente vê que com isso a gente obtém uma condição para os Ks, para os etas, perdão, né? Então, daqui a gente tira agora que esse eta, ele tem que ser igual a um N, ele tem que ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E, além disso, esse L, ele nunca pode passar de N menos 1. Ou seja, eu obtenho agora que o eta é quantizado, né? E eu obtenho que esse L, ele só vão ter soluções estáveis quando esse L não passar de N-1, porque senão esse cara aqui se tornaria negativo. Então, ou seja, a quantização surge naturalmente daqui. Ela surge naturalmente dessa EDO. E aí, portanto, agora eu tenho que a solução U de ρ vai ser ρ elevado a L mais 1, E a menos ρ, vezes os polinômios de Laguerre associados, LJK. Então, o J é N menos L menos 1, e aqui é 2L mais 1 de ρ. Ok? Então, como é que funciona isso? Vamos ver as conclusões disso daqui. Ou seja, eu vou falar agora de quantização de energia. A gente tinha visto que a gente tinha definido duas constantes, né? Essa daqui, kappa, e eta igual a 1 sobre kappa vezes aquele raio de Bohr, que é aquela constante a zero. Tá? Então, agora, eu concluo que isso daqui também é um inteiro, n, que pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, com isso, eu tiro que kappa vai ser 1 sobre n a zero. Tá? Elevando os dois lados ao quadrado, eu fico que menos 2me sobre h cortado ao quadrado é igual a 1 sobre n a zero. Portanto, as energias E, eu posso colocar um índice N nelas agora aqui, só para dizer que elas dependem de N, elas vão ser iguais a menos h cortado ao quadrado sobre 2m... Opa, aqui perdão, n ao quadrado a zero ao quadrado. Então, fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m a zero ao quadrado, n ao quadrado. Onde n igual a 1, 2, 3, 4, assim por diante. E essa daqui, então, são as energias
do átomo de hidrogênio. É chamada fórmula de Bohr. Fórmula de Bohr. Para as energias do átomo de H. Do ponto de vista histórico, essa daqui é a fórmula mais importante de toda a mecânica quântica. Assim, historicamente falando, essa fórmula aqui é o resultado mais importante da quântica, né? De longe. Essa fórmula foi desenvolvida antes da mecânica quântica. Isso daqui é 1912. O Bohr sacou isso daqui em 1912, antes do surgimento da mecânica quântica, né? E essa fórmula bate com o experimento perfeitamente. Se dá para você fazer experimentos de emissão atômica, emissão de luz por átomos, e você consegue checar esse tipo de expressão. Então, essa fórmula, ela bate com o experimento. É fenomenológica, exatamente, Rodrigo. Ele meio que usou uns argumentos, assim, meio hand-waving, assim, sabe? Ele foi meio que construindo com a mão e concluiu que a fórmula tinha que ter essa cara aqui. O Schrödinger, né? O Schrödinger, em 1926, quando ele propõe a equação dele, 1926, o Schrödinger era um cara inteligente, viu? Ele propõe uma equação, a equação que ele propõe é completamente inovadora, é diferente, é estranha, é contra-intuitiva, etc. A primeira coisa que o Schrödinger faz, logo no primeiro artigo, é resolver o átomo de hidrogênio. O que o Schrödinger fez foi exatamente o que a gente fez na aula de hoje. Ele pega a equação dele e resolve para o átomo de hidrogênio, encontra os polinômios de Laguerre, etc, etc. E aí ele vê que essa fórmula sai naturalmente. Então ele falou, bom, então é isso, né? Ou seja, eu não tive que colocar nenhum tipo de argumento fenomenológico, eu proponho uma equação e essa equação naturalmente sai a fórmula de Bohr. Né? Então isso aqui é um super, argumento a favor da equação dele, né? A primeira coisa que ele fez foi checar essa expressão, e no primeiro paper log ele mostra que a equação de Schrödinger chega no resultado de Bohr. Então, do ponto de vista histórico, essa daqui é a fórmula mais importante da quântica, porque ela realmente mostra ou seja, ela foi a forma que permitiu a quântica ser construída, digamos assim, né? Foi a ponte entre o mundo clássico e o quântico. Rodrigo, bacana, né? Então, a ideia é que eu tenho várias energias aqui, né? Ou seja, eu tenho diferentes energias possíveis. N igual a 1, 2, 3, 4, assim por diante. Esse caso N igual a 1, eu vou ter, então, uma energia E1, que vai ser menos H cortado ao quadrado sobre 2M a 0 ao quadrado. E isso daqui vai ser aproximadamente menos 13,6 elétron-volts. Tá? Isso daqui é o que a gente chama do estado fundamental. Estado fundamental. Tá? É o estado de menor energia. Depois você vai ter uma outra energia, que vai ser N igual a 2. Então, eu vou ter um E2 que vai ser E1 sobre 4. Né? É 1 sobre 4 porque a energia ela vai com N ao quadrado. Né? Então, isso daqui, ou seja, vai ser aproximadamente menos 3,4 elétron-volts. E aí, daí em diante, né, eu tenho um EN, que é E1 sobre N ao quadrado. Então, eu tenho um diagrama de energias que é mais ou menos assim. Deixa eu tentar colocar isso aqui. Ou seja, eu tenho uma energia aqui, depois eu tenho outra aqui, depois eu tenho outra aqui, depois eu tenho outra aqui, e assim por diante, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, tal. Aqui eu tenho E1, E2, E3, tá. Então, isso daqui é o espectro de excitações, né? É o espectro do átomo de hidrogênio. Tá? E a ideia, então, é que o estado fundamental ele é o estado de menor energia, e na natureza as coisas tendem a ir para o estado de menor energia, né? Então, se você deixar o elétron
quietinho, né? Ele vai tender a ficar no estado de menor energia. Mas de vez em quando ele pode pular para estados, esses outros estados. Esses caras aqui são chamados estados excitados. Então o elétron gosta de ficar no estado fundamental, mas às vezes se você der um chute nele muito forte, ele pode pular para o estado excitado ou pular de volta para o estado fundamental. Cada vez que ele faz isso, ele absorve ou emite fótons. Então se o elétron está aqui e ele absorve um fóton, né, ele pode pular para esse estado excitado, ou ele pode decair para cá e emitir um fóton. Então, é assim que faz meio que a dinâmica atômica, ou seja, o elétron fica absorvendo e emitindo fótons e pulando e descendo de níveis de energia. Beleza? Perguntas? Show, né, Gabriel? Eu também acho muito lindo tudo isso aqui. Ah, boa, Lucas. Por que a energia é negativa, né? De onde vem essa questão da energia ser negativa? Ela vem, no fundo, Lucas, ou seja, a energia é definida a menos de uma constante, né? Deixa eu voltar aqui bastante. Então, a princípio, por que o negativo versus positivo? Onde é que está isso daí? Isso aqui está aqui, ó. Deixa eu voltar. Desde aqui do começo, né? Ou melhor, vamos voltar lá para o começão mesmo. Aqui, né? A equação de Schrödinger aqui. Então, a ideia é que você tem uma energia aqui, e o que define o zero da energia, né? Ou seja, tem aquela história que energia é definida a menos de uma constante. Mas o que está, no fundo, definindo para a gente o zero da energia é o potencial V de R. Então, esse potencial aqui, né, lembrando, V de R igual a menos E ao quadrado sobre 4π ε0r, ele vai a zero quando o R vai para infinito. Ou seja, isso aqui está definindo para a gente que energia zero é essencialmente quando o elétron está infinitamente distante. Ou seja, se o elétron está infinitamente longe do núcleo, a energia é zero. Né? A gente poderia ter somado a esse potencial uma constante. E se eu somo aqui uma constante, é o equivalente a fazer um shift na minha energia E aqui. Mas a gente acaba, como a gente escreve o potencial desse jeito, acaba se convencionando que energia zero é a energia de o elétron estar infinitamente distante. Então, isso dá, na verdade, uma interpretação muito legal, porque se a gente voltar agora nesse diagrama de energias, a energia zero ela vai estar aqui, ó. Ou seja, ela vai estar por aqui. Alguma coisa assim. Então, aqui eu tenho energia zero, né? Peraí, perdão. E igual a zero. Então, qual que é a ideia? A ideia é que esses estados, todos os estados com energia negativa, se eu der energia negativa, isso é o que a gente chama de um estado ligado. Estado ligado. Ou seja, a energia negativa é um estado que tem energia menor do que no infinito, né? Então, digamos assim, pensa que sistemas físicos sempre preferem estados de menor energia. Então, quanto menor a energia, melhor. Né? Então, você dizer que tem um estado com energia negativa é dizer que tem um estado que ele ou seja, tem uma energia menor do que se o elétron não tivesse ligado, se o elétron tivesse, sei lá, viajando, fazendo outra coisa lá, infinitamente longe do próton. Né? Então, o elétron prefere estar no estado de menor energia, ele prefere estar próximo do próton do que distante. Porque, claro, a interação é atrativa, né? Eles têm um potencial atrativo, então a tendência é descer. É por isso que a energia é negativa. Ela é negativa porque é um estado que tem energia menor do que se o elétron estivesse infinitamente distante. A gente poderia ter shiftado a energia, Rodrigo. A gente poderia ter redefinido o zero, mas não tem muito sentido, digamos assim, porque aquela fórmula do potencial de Coulomb, ela meio que naturalmente coloca o zero como sendo infinitamente distante. Não tem muito propósito você colocar, sei lá, energia 2 como sendo infinitamente distante, né? Mas ou seja, naturalmente aparece o zero.
Exatamente, Márcio, ótima colocação. Então, você vê que as soluções estáveis do elétron, as órbitas estáveis, né, vamos usar uma palavra um pouco melhor, os orbitais estáveis, são aqueles que têm energia discreta, ou E1, ou E2, ou E3, ou E4, ou assim por diante. O elétron nunca pode ter energia aqui no meio, né? As orbitais que ele pode ocupar vão ser esse orbital que tem essa energia, esse orbital que tem essa energia, esse orbital que tem essa, e assim por diante. Ele ocupa um conjunto discreto de orbitais, é daí que vem a quantização, né? Porque só esses orbitais que têm soluções que são estáveis. Ah, boa, Rodrigo. Essa questão aqui é verdade. Esse desenho, né, dos fótons, etc., isso aqui é externo, né? Ele não está em nada do que a gente falou, né? Isso aqui vem de fora. Se você quiser, de fato, modelar isso, o que você precisa fazer? Você precisa incluir aqui o campo eletromagnético. Então, agora o seu sistema não é só um próton, um elétron, é um próton, um elétron e o campo eletromagnético. E aí, isso aqui tem a ver com as interações entre o elétron e o campo eletromagnético, que pode, então, criar ou destruir fótons. Então, aí é um processo de modelagem mais complicado. Você pode pensar nisso como uma conclusão experimental, digamos assim, falar, experimentalmente observa-se isso, mas se você quer de fato modelar, você tem que incluir o campo eletromagnético na jogada. Isso fica bem mais complicado, incluir o campo eletromagnético, porque você inclui o campo eletromagnético quantizado, né? Então vira a teoria quântica de campos. Aí é bem mais complicado, dá para fazer, mas é mais complicado. Beleza, pessoal? Então, só assim, chamando um pouco mais de atenção, esse número aqui, ele é muito famoso, tá? 13,6 eletronvolts. Esse número, ele aparece muito, vocês vão se cansar desse número no curso de Física Quântica e Mecânica Quântica 1. Porque ele é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Então, o eletronvolt, ele é uma grandeza muito conveniente, né, de energia, exatamente por causa disso. Você vê que as energias atômicas típicas são da ordem de eletronvolt. Boa, Gabriel, isso é muito interessante, né? Então, segura essa pergunta aí que eu vou falar sobre isso agora. Ou seja, a energia acaba nem dependendo do momento angular. É muito interessante isso. Então, só resumindo, né? Se eu voltar agora, eu tinha escrito aqui a solução para o U, tá? Para essa variável U. Mas agora eu tenho que voltar aqui lembra que o U ele era R vezes R, né? Então, se eu voltar para o R, voltando para as variáveis originais, deixa eu escrever assim. A minha solução vai ficar assim, RNL de R vai ser uma certa constante dividido por R, vezes 2R sobre N a zero, elevado a L mais 1, E a menos R sobre N a zero, L, N menos L menos 1, 2L mais 1, o polinômio de Laguerre associado aqui, de 2R sobre N a zero. Então, se eu reinstaurar aqui todas as constantes físicas, eu obtenho essa minha solução geral, onde esse A aqui é uma constante. Tá? E aí, com isso, eu obtenho, então, agora a solução final, ou seja, as autofunções associadas aos autovalores En igual a menos E1 sobre N ao quadrado são psi NLM de R θ φ é um RNL de R YLM de θ e φ. Tá?
onde eu tenho agora N sendo 1, 2, 3, 4, etc. L sendo 0, 1, até N menos 1. E M indo de menos L até L. Tá? Ou seja, esses daqui são os números quânticos, tá? Ou seja, as minhas autofunções, elas dependem agora de 3 números quânticos, N, L e M. Só que é interessante, como o Gabriel mencionou aí, que as energias não dependem desses 2 números quânticos. Né? As energias só dependem do L e do M. Então, o que a gente fala aqui é que a gente diz que as energias EN são degeneradas. Degenerados é quando você tem vários estados para uma única energia. Então, existem várias configurações e várias configurações de momento angular que têm exatamente a mesma energia. E é muito curioso, né, que o momento angular ele não afeta a energia. Ou seja, a energia não é afetada pelo número quântico do momento angular. Isso é altamente não intuitivo. Não tem como entender isso classicamente. O próprio Bohr, ele meio que achava que tinha que depender de alguma forma. Mas, no final das contas, não depende. Isso é uma coisa realmente, assim, contra-intuitiva que não tem uma explicação clássica, né? Então, esses números quânticos, eles têm também nomes históricos, tá? Em particular o L. Então, esse L aqui, ele tem nomes históricos. É 0, 1, 2, 3. Isso aqui é chamado de S, P, D, F e assim por diante. Esses caras, eles têm uns nomes, assim, que tem a ver com origens históricas do século XIX, tá? Mas então, o número, quando o L é igual a 1, por exemplo, a gente fala que é um orbital tipo P. Se o L é igual a 2, a gente fala que é um orbital tipo D, e assim por diante. Então, esses estados aqui, por exemplo, se os estados, psi, NLM. Opa, desculpa. Diga, Luiz. Ah, o que é o T aí, Luiz? Eu acho que talvez seja outro degenerado, tá? Eu acho que é outra coisa. Não tem nada a ver, eu acho, Luiz. Pelo menos não que eu saiba. Talvez tenha. Você está falando de plasma, é isso? Não. Tá, não sei, Luiz. Pode ser que tenha uma conexão. Não sei dizer. Mas é mais possível também que a palavra degenerado esteja sendo usada em outros contextos. Aqui em quântica, o degenerado é simplesmente quando você tem diferentes estados psi que têm a mesma energia. Né? Então, é só uma questão de assim, repetição. Você tem diferentes configurações atômicas cuja energia é exatamente a mesma. Então, a gente fala que aqueles estados são degenerados em energia. É só isso. Tá? Não sei se tem uma conexão com estrela de nêutrons. Beleza? E é isso aí, Rodrigo. Exatamente, vou chegar lá. Ensino médio na veia. Então, vocês veem que o que a gente diz assim, por exemplo, os estados psi NLM com a N igual a 2, por exemplo, e L igual a 1, a gente fala que isso daqui são estados 2P. Então, esse 2P, esse 2 aqui é o N, e esse P aqui é o L igual a 1.
né? Então, e você tem vários desses estados aqui, porque você pode ter, você tem 3 estados, né? 3 estados, porque você pode ter o M igual a 1, 0 e -1. Né? Então, os estados são nomeados desse jeito, né? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, assim por diante. E essas restrições aqui vêm exatamente porque o L não pode ser arbitrário, né? O L vai até N-1. Então, se o N igual a 1, o L só pode ser 0. Mas se o N igual a 2, o L pode ser 0 ou 1. E se o N igual a 3, o L pode ser 0, 1 e 2, e assim por diante. Então, esses números quânticos são exatamente aqueles números quânticos que vêm da tabela periódica. Né? Ou seja, quando você constrói a tabela periódica, o que você está fazendo, no fundo, lá na aula de química, você está colocando os elétrons em orbitais atômicos tipo do hidrogênio. Né? Então, você vai colocando esses elétrons nesses orbitais do hidrogênio. Tá? Não, não vai só até F, não. Continua. É que eu acho que depois do F vira alfabético, se eu não me engano. Até aqui, porque esses nomes aqui, eles têm motivos históricos. Esse P é de principal, esse S é de sei lá o quê. Esses caras, esses são nomes. O pessoal do século XIX, eles ficavam... Eles não sabiam muito bem o que significavam essas coisas, então eles inventavam nomes e tal. Mas acho que depois do F, se eu não me engano, é G, H, etc. Começa a ser a ordem alfabética. Então, boa pergunta, pessoal. Sim e não. A gente não tem elementos na tabela periódica que, no estado fundamental, eles tenham orbitais tão altos. Mas a gente pode produzir artificialmente átomos em estados excitados. Eles vivem só por algum tempo no estado excitado antes de decair. Não decair radioativamente, tá? Decair no sentido de voltar para o estado fundamental. Isso daí é o que o pessoal chama de átomo de Rydberg. Átomo de Rydberg. Átomo de Rydberg. A ideia é, por exemplo, suponha que você pega o hidrogênio mesmo, o próprio hidrogênio, e você coloca ele aqui, se ele está paradinho, ele está no estado fundamental. Mas você pode excitar ele e colocar ele no estado com N igual a 50, por exemplo. Né? A princípio, o estado com N igual a 50, ou seja, e o L grandão também. Se o N for igual a 50, esse L pode ser gigantesco. E aí, então, ele vai ficar, o elétron, é legal esse negócio de átomo de Rydberg, que ele vira um átomo gigante. Né? Ele só dura por algum tempinho, mas por esse algum tempinho, ele é um átomo muito, muito grande. O raio dele é gigantesco, né? Porque o elétron fica espalhadão por uma região grande do espaço. E aí depois ele decai para o estado fundamental. Depois ele, em geral, vai emitir um fóton e vai pular para cá de volta. Mas ele nesse sentido, ele ainda é um estado ligado, ele só não fica lá por muito tempo. Isso, Márcio, é verdade. Quantos elétrons cabem em um orbital? Então, a contabilidade aqui é a seguinte: em geral, em química, a gente usa o N e o L, né? E aí, você vê, por exemplo, nesse caso, o N2 e o L1, você tem 3 estados, porque você tem 3 possibilidades de M. E, além disso, tem que levar em conta também o spin. Eu não falei nada de spin aqui, então isso aqui vai soar meio aleatório, mas você tem o spin, que ele pode ser up ou down, né? Up ou down. Então, no total, você tem aqui 6 estados. 6 estados possíveis. Por isso que lá na aula de química você coloca 1s2, 2s2, 2p6, né? Então, o que determina o número de elétrons que cabem num certo orbital é o número de valores de m vezes 2. Né? Então, por exemplo, para cada L, eu tenho 2L mais 1 valores de M. E aí, com spin, mais spin, aí então eu tenho 2 vezes 2L mais 1 orbitais para cada NL. Beleza?
E aí, então, só para terminar, deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui, para dar uma ideia de como é que funciona as funções de onda. Então, esse daqui são as funções de onda do átomo de hidrogênio, tá? Para diferentes valores de N, L e M. Tá? Então, esse daqui dá uma ideia sei lá, a cara desses orbitais, né? Ou seja, aqueles orbitais que vocês viam em química, no fundo é o módulo do psi ao quadrado para esses diferentes caras aqui. Então, tem todas essas formas exóticas aí. Beleza, pessoal? Exatamente, exatamente. Aqui tem a parte... exatamente, Rodrigo. Vem a parte angular dos harmônicos esféricos, que foi da última aula. Exato. Aqui tem as duas coisas, né? A parte angular e a parte radial. A parte radial que é representada por esse diagrama de cores, etc. Ficou bonito, né, Luana? Eu também gostei. Ficou chique. Ok, pessoal. Então é isso aí. Valeu. Obrigado pelo curso. Foi um prazer e a gente se vê por aí. Parabéns, professor. Muito bom. Vera, foi obrigado. Muito bom ter você como meu professor. Fico muito feliz que tenha gostado. Foi ótimo ter vocês como turma. Legal. Valeu, gente. Brigadão. Boa sorte na lista aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês também, gente. Fiquem bem aí. Valeu. Obrigada. Obrigada Tchau, por Vera. tudo, professor. Professor, Oi, Rodrigo. só queria agradecer mais uma vez, eu tinha agradecido outras, mas mais uma vez, porque definitivamente você é um dos melhores professores que eu tive na graduação, e principalmente no modelo EAD, não tem nem o que falar, definitivamente o melhor, assim, sem dúvida. Legal. Então, valeu por toda a dedicação, carinho e, enfim, o seu tempo investido na gente. Legal, Rodrigo. Fico feliz que tenha gostado, cara. Eu adorei dar esse curso. Fico feliz que vocês tenham gostado também. Valeu. Foi muito divertido. Ainda mais nesse momento complicado para todo mundo, às vezes também motivação fica um pouco complicado e você facilitou bastante essa questão, sempre trazendo muito conteúdo interessante. Legal, legal. Realmente momentos difíceis, mas fico feliz de ter dado tudo certo no final. Bacana. Beleza. Então até quando a gente vacinado, a gente conversa um pouco. Até depois da vacina, né? É isso. Fechado, valeu, professor. fechadíssimo. Valeu, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Depois da vacina. Tá perto, dia 25 aí já começa, né? Verdade. Os velhinhos. Depois vai diminuindo. Eu não estou muito fora, não. Acho que eu vou só na terceira leva. Opa, eu não faço ideia como é que quanto tempo vai demorar tudo, mas uma hora vai acontecer. Não, primeiro tem que resolver essa briguinha, né? Bolsonaro versus Dória, né? Exatamente. Não é mais Instituto Butantan, versus Dória, porque o Dória assumiu o Butantan lá para ele. Né? Verdade. Bom, vamos esperar que eles resolvam essa história toda e a gente consiga essa vacina o mais rápido possível. Se Deus quiser. Gente. Depois da vacina, todo mundo toma um café, qualquer hora no Instituto. Legal. Nós é que agradecemos, viu? Valeu. Abraço para o Meleca, pode deixar. Valeu, gente, até mais. Tchau. Até. Tchau, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês.